Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, Reitor e Pároco de São João Bosco. Vou agora levantar-me e volto à casa do meu Pai, o refrão que acompanha o Salmo 50, um dos salmos penitenciais. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Setembro, mês da Bíblia, nesse ano o livro de Josué com proposta de estudo. E é de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O amor de Deus é absoluto, por isso não nos falta. É gratuito, por isso não podemos querer ter direito a ele. Nosso amor humano é frágil, limitado, incoerente, possessivo. É preciso compreender a gratuidade do amor para vivê-lo com alegria e firmeza, com empenho e radicalidade. Deus nos ama. O que de mais belo do que o amor de um Deus por nós poderia nos tocar? Nada o supera. Ele é eterno, absoluto, gratuito. A palavra de Deus quer nos indicar hoje esse amor gratuito. Ele também tem outro nome, chama-se misericórdia divina. Diante da rebeldia do povo, Deus deseja abandonar esse povo, não mais ser parceiro dele. Pense até adotar um povo mais dócil, mais acolhedor, menos orgulhoso. Moisés intercede, fala com Deus e ele tem misericórdia, tem paciência com aquele povo de cabeça dura. Nós somos assim também, precisamos mudar o nosso jeito de pensar, de agir. Deus tem paciência, mas nós precisamos ter mais pressa para amar de verdade e servir com generosidade. Deus, em seu amor, aceitou o limite do povo, mas não significa que ele, o povo, deve continuar do mesmo jeito. O apóstolo Paulo nos mostra que ele mesmo experimentou a misericórdia de Deus e descobriu que Deus, em seu amor, não quer condenar a ninguém e que o Pai nos reconcilia a todos em seu Filho, pois Jesus é a proposta de vida, de perdão, de reconciliação. Jesus nos apresenta as 3 parábolas no Evangelho relatado por Lucas, chamadas parábolas da misericórdia. Ela nos traz a mensagem salvadora de Cristo. Os fariseus estão reprovando a acolhida de Jesus que fazia aos publicanos e pecadores. Não aprovavam que Jesus se voltasse para os excluídos, para os marginalizados. As 2 primeiras parábolas falam da perda, ovelha perdida e a moeda perdida. Mas a terceira parábola fala do belo reencontro do filho que reconheceu seu pecado e voltou para casa. E seu pai o acolheu com alegria, com festa. A figura desse pai é Deus, que acolhe seus filhos e filhas. É belo esse encontro, pois nos ensina que podemos experimentar a misericórdia divina e reconquistar a alegria e a paz como a ovelha. Esse filho se perdeu fora de casa, mas reencontrou a alegria como a moeda reencontrada da pobre viúva. O problema é o filho mais velho, que recusa o acolhimento, recusa a festa e não se alegra com a volta de seu irmão. Recusa a partilha da vida e da misericórdia.
pensa que tem direito a uma alegria egoísta, sem participação dos que estão à margem. É bem do jeito dos farisaicos que pensam ser perfeitos, observando rigorosamente a lei, mas tudo sem misericórdia. O Pai lhe dá a oportunidade para participar, mas a recusa de sua parte. Como nós vivemos nosso ser cristão? Será que somos acolhedores? Nos alegramos com a misericórdia para com quem voltou? Ou ficamos a reclamar e achar que temos direitos? Não esqueçamos, o amor é absoluto e gratuito. E é assim que a palavra vai nos educando neste tempo. Servir ao Senhor, servir gestos de misericórdia, aprender de Nossa Senhora a fazer as coisas do jeito de Jesus. No último dia celebramos o nascimento de Nossa Senhora. Então, setembro tem essa riqueza toda, comemorar a vida daquela que deu o seu sim e proclamou que a misericórdia do Senhor se estende a todas as gerações, àqueles que o temem. Como é bom ser misericordioso. Várias vezes o Evangelho nos pede: sede misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Assim você, nosso ouvinte, juntos, irmanados na oração, na força da palavra, queremos reacender a alegria da fé, trabalhar o perdão, reconstruir a misericórdia, procurar no entendimento acolher as pessoas à sua maneira, ao seu jeito. Ao longo do caminho das nossas vidas, quantos têm pedido e precisado de gestos de misericórdia? Que o façamos com acolhida tanto quanto Jesus nos acolhe, nos perdoa porque nos ama e nos propõe nascer de novo, vida nova. Rumo à festa do bom Jesus, bebamos da fonte das misericórdias. Compreendamos que o amor de Jesus foi derramado em nossos corações e Cristo nos revela toda a intensidade desse amor. Sirvamos sempre gestos que transformam. Assim, a você ouvinte que pede e nos acompanha, nossas orações. Quantos ao longo do caminho pedem nossas orações, precisam de força para continuarem a jornada. Mandamos orações à família da Sandra, da APAI de Ritápolis. A Sandra faleceu nessa semana, irmã da Maria Caputo. Sempre falo que os anjos da APAI nos ensinam a entender a vida como força especial. Então Deus conforte com a família da Sandra, tantos lares e corações enlutados. Com os que celebram a vida, os aniversariantes do dia da semana, mantenhamos o coração agradecido. Com os que pedem orações, que o Senhor abasteça a todos, como na bodas de Caná, encha as talhas de nossas vidas até a boca da força de seu amor. E agraciados por essa dádiva, sirvamos sempre ao Senhor com a força da vida, com o testemunho da fé, como nos ensina a nossa mãe, também se lembrada nesses dias, uma senhora da piedade. Aos pés da cruz estava a mãe de Jesus. Aprendamos com ela a servir à vontade do Pai. Grato pela oportunidade no programa, uma abençoada fazenda para todos nós. Pelas mãos da Senhora da Piedade do glorioso São José, junto da misericórdia do bom Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sempre juntos nas orações. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvintes do programa Voz do Santuário São João Bosco, Padre Silvio Firmo do Nascimento, vigário paroquial da Paróquia São Sebastião de Lavras. Falemos um pouco sobre Nossa Senhora. Queremos esses dias o jubileu de Nossa Senhora de Nazaré no Santuário de Nossa Nazaré em Nazareno, no qual Deus tem derramado incontáveis graças sobre os devotos de Nossa Senhora. O papel de Maria para com a Igreja é inseparável de sua união com Cristo, decorrendo diretamente dela. Esta união de Maria com seu Filho na obra da salvação manifesta-se desde a hora de sua concepção virginal até a sua morte. Ela é particularmente manifestada na hora da paixão de Jesus. A bem-aventurada Virgem,
avançou na sua peregrinação na fé, manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve presente, não sem desígnio divino, sofreu intensamente junto com seu unigênito. Com ânimo materno se associou ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima por ela gerada. Finalmente, pelo próprio Jesus, moribundo na cruz, foi dada como mãe ao discípulo com essas palavras: mulher, eis aí o teu filho. Após a ascensão do seu filho, Maria assistiu com suas orações à igreja nascente. Reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria pedindo também com suas orações o dom do Espírito Santo, o qual, na Anunciação, a tinha coberto com sua sombra. Pela sua adesão total à vontade do Pai, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Com isso, ela é membro absolutamente único da Igreja, sendo até a realização exemplar da Igreja. Esta maternidade de Maria, na nossa salvação, na graça perdura, sem interrupção, a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação, que sob a cruz resolutamente manteve, até a perpétua consumação de todos os eleitos. Por isso, o culto a Nossa Senhora é mais do que justo, digno. Ela diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada com um culto especial pela Igreja. Com efeito, desde os tempos remotos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam, suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora seja inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus, como no caso nazareno, e na oração mariana, tal como o Santo Rosário, as procissões, as novenas e outras formas de piedade popular católicas, são um resumo de todo o Evangelho. Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de Deus e Nossa Mãe, e de nosso singular São João Bosco, dê sobre todos os nossos ouvintes a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Padre Hilton, da paróquia de Santo Antônio, da cidade de Tiradentes. Nesta proposta da CNBB, para lermos o livro de Josué, fui convidado a trazer uma mensagem. Resolvi, de uma maneira muito sintética, de uma maneira muito breve, pela escassez do tempo, falar um pouco para todos os radioouvintes do programa da Voz da Paróquia São João Bosco, a pedido do Lauro, toda a sua família, quem foi Josué. Josué foi um homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Foi o sucessor de Moisés. Antes de passar à frente nesta mensagem sobre quem foi Josué, eu quero que você saiba que existem pelo menos 3 pessoas na Bíblia
com certo destaque que leva o nome Josué. Lá em Samuel, em 1 Samuel 6,14, encontramos a menção sobre Josué, o Bet-Semita. Ele possui um campo para onde a Arca da Aliança foi levada quando os filisteus a devolveram a Israel. Em Zacarias 6,11, outro Josué é citado. Ele era um sumo sacerdote, filho de Josadaque, que viveu no período de restauração do exílio em 537 a.C. Então, a história de Josué, ela tem muito contato e muito forte no livro do Antigo Testamento que leva o seu nome. Este Josué a quem nós nos referimos aparece na narrativa bíblica no livro do Êxodo. Era filho de Num, da tribo de Efraim. Lá nos Números vai nos dizer sobre isso. O significado do seu nome, o nome Josué. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o nome original de José, dado por sua família, era Oséias, que significa salvação. Oséias é um nome que ocorre muitas vezes na tribo de Efraim. E Moisés adicionou o nome divino e o chamou de Jeová é salvação. Então esse nome normalmente é transliterado para o português como Josué ou Jesuá. Lá no livro de Neemias fala-nos sobre isso. Então ele possui a mesma forma grega do nome de Jesus. Josué é um auxiliar de Moisés. É descrito como jovem escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Antes, lá no livro do Êxodo 17, somos informados de que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas em Refidim. Quando José saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos de idade. Por isso, alguns estudiosos considerem a possibilidade de ele ter sido treinado militarmente pelo exército do faraó. Josué serviu como auxiliar direto de Moisés, quando recebeu, por exemplo, a lei lá no Monte Sinai. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda onde encontrava e ouvia o Senhor. E, certamente, esse foi um período de muito aprendizado para Josué. Entendeu como esperar no Senhor e aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele pôde adquirir traços do comportamento de Moisés e adicionar ao seu próprio valor pessoal, como a paciência, a mansidão e a liderança. Josué também foi designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra de Canaã e seus habitantes. Após a missão de reconhecimento dentre todos os espiões, Josué apenas e Caleb defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã. Eles entenderam que a terra era uma terra muito boa. Naquela ocasião, Caleb era o mais velho e exercia maior liderança. Isso explica o fato de, às vezes, Caleb ser mencionado sozinho nessa conexão. Porém, o próprio contexto deixa claro a participação de Josué na missão de reconhecimento e seu apoio às recomendações de Caleb. O comportamento de Caleb e Josué foi muito mais do que um relatório militar. Na verdade, foi uma nítida demonstração de confiança na promessa de Deus acerca daquela terra. Os outros 10 espiões, incrédulos, morreram de praga, os espiões, perante o Senhor. Josué, querido rádio ouvinte, sucessor de Moisés, foi oficialmente escolhido como este sucessor, nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã, ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. A liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar, e Moisés solenemente investiu honra e autoridade em Josué
perante toda a congregação de Israel. Ele também pôs as mãos sobre ele e compartilhou o espírito de sabedoria. Publicamente, Moisés advertiu Josué a ser corajoso, a ser forte, para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido. No mesmo capítulo do livro de Deuteronômio, lemos que quando Moisés dirigiram a tenda da congregação, Deus comissionou Josué de forma direta. Mais tarde, depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada particularmente a Josué. Com isso, ele renovou suas promessas e o encorajou na véspera da invasão de Canaã. Sim, é um pouquinho, bem pouco, sobre Josué. Lembrando, procure ler nos seus 24 capítulos o livro de Josué, onde se mostra a sua escolha e essa história de uma presença de Deus diante das muitas batalhas na vida do povo, dentro da história da salvação do povo de Israel. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, fiquem todos com Deus e sempre intercedidos pela Virgem Senhora Auxiliadora. Amém, amém, amém. Olá, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje comentaremos o Evangelho do 24º domingo do Tempo Comum. O trecho do Evangelho é bastante longo. Como o nosso tempo aqui é curto, ouviremos a forma mais breve. A forma completa abrange a parábola do filho pródigo, ou como eu gosto de chamar, a parábola do pai amoroso. Contudo, farei um comentário rápido desta parábola também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O fato é que os cobradores de impostos e os pecadores, duas categorias diferentes de marginalizados daquele tempo, veem o que Jesus faz e se aproximam para ouvir o que ele diz. Nesse aproximar-se, podemos perceber claramente que eles sentem que, com Jesus, chegou a vez dos marginalizados e excluídos
da sociedade e da história, de construírem a nova sociedade, a nova história, fundadas na prática da justiça e orientadas para ela. As autoridades se escandalizam e não escondem o seu espanto misturado com desprezo. Esse homem acolhe pecadores e come com eles. O que não diriam hoje se vissem um padre, uma freira, um bispo ou mesmo um cristão jantando com uma prostituta ou jogando pelada com o pessoal da favela? Jesus responde com parábolas essas histórias terríveis que pegam o ouvinte no pulo, sem lhe deixar qualquer escapatória. Com elas, Jesus não quer se defender, mas sim defender o que o Pai quer. Quem está em jogo aqui é o próprio Deus e a sua maneira de agir. Aceitamos ou não o amor do Pai, que é a raiz da justiça, que inverte a nossa forma de pensar e de agir? Na parábola da ovelha perdida, Jesus responde a partir da realidade do mundo do homem, o pastor. Na da moeda perdida, ele responde a partir do mundo da mulher, a econômica dona de casa. Ambas as parábolas dizem o mesmo: uma unidade simbolizada por 100 e por 10. Ficou rompida, perdeu-se uma ovelha e perdeu-se uma moeda. A atitude do homem e da mulher é a de restabelecer a unidade e fazer festa quando a conseguem. Pois é, Deus também faz festa quando um só pecador se converte. E não faz festa pelos 99 justos que não precisam de conversão. Quanta ironia! Sabemos que os 99 justos e as 9 moedas representam as autoridades religiosas, os ditos justos que não precisam de conversão. A ovelha e a moeda perdidas representam os pecadores que se convertem. Parábola essa generosa. Penso que hoje, vendo o que acontece, e principalmente o poder aquisitivo de 90% do povo, poderíamos e deveríamos falar de 99 ovelhas e 9 moedas que se perderam. Imaginemos a aflição do pastor, da dona de casa e de Deus. Talvez, beirando a temeridade, também poderíamos dizer que Deus gosta mais da ovelha perdida porque ela, perdendo-se, acabou encontrando um caminho novo para todo o rebanho. Não é a grande lição que aprendemos com a conversão dos grandes pecadores da nossa história? Paulo de Tarso, Agostinho, Francisco de Assis e outros. Não são os marginalizados e os excluídos que vão construir a nova sociedade e a nova história? Não é para eles que Deus enviou seu Filho Jesus? Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por ele. Agora vou comentar a terceira parábola que eu não li no Evangelho. Já se falou tanto nela, já se armaram tantas discussões que é difícil comentá-la. Até o nome tradicional, o filho pródigo, é discutível. Melhor seria o nome de um irmão emburrado, talvez, aquela atitude que com muitíssima frequência podemos ver nas pessoas religiosas que se julgam muito justas e piedosas, exatamente como os doutores da lei e os fariseus. Por que esses santos são tão tristes? Esta parábola é um espelho incrível de tudo que está acontecendo. O Pai é Deus Pai, e tudo o que esse Pai faz é revelação do que Deus quer e realiza através de Jesus. O irmão mais novo representa todos os marginalizados e excluídos
do círculo dos justos da sociedade, justa e limpa, sadia e higiênica. Tudo isso entre aspas. O filho mais velho representa os justos e impecáveis, entre aspas. Representa os doutores da lei e fariseus, todos os pretensos justos que não precisam de conversão, ou acham que não precisam, porque, é claro, pensam na cabeça deles que nunca cometeram o menor erro. Lida nessa perspectiva, a parábola ganha relevo todo especial. O filho mais novo se perde e, graças a essa perda, que pensava irrecuperável, ele até duvida de que o pai vai aceitá-lo como simples empregado. Acaba descobrindo que Deus é pai e que ama sem limites e o recebe com festa. Ele descobre o amor que realiza a justiça, libertando-o para a vida. O filho mais velho nunca se perdeu. Pelo contrário, sempre foi fiel e nunca pediu nada, talvez nem mesmo a sua parte na herança, que deveria ser a maior parte, já que ele era o primogênito. Qual foi o erro do filho mais velho? Foi o de ter imaginado que o pai era um patrão severo e que ele era um simples empregado e que a sua vida era apenas um monte de obrigações, a ponto de nunca fazer uma festinha com os amigos. Agora parece invejar o irmão arrependido de ter sido tão justinho. E aí está o drama. O filho mais velho rejeita o irmão, rejeita o pai, rejeita a festa, rejeita tudo. Sua alma está amargurada e ele diz: esse teu filho, com evidente desprezo com relação ao irmão. O pai tenta convencê-lo: não, é esse teu irmão. E nunca ficamos sabendo o que acontece depois, porque a parábola não tem fim. Será que o filho mais velho entrou para participar da festa? Será que nós entraríamos? Você entraria? Essa parábola nos mostra o amor incondicional de Deus para com aqueles que se arrependem, pedem perdão e retomam o caminho de Deus. Agora, eu gostaria de dizer que neste fim de semana estamos celebrando o Tríduo em preparação para a festa de Nossa Senhora do Rosário. Tudo acontece na comunidade São Dimas. Na quinta e na sexta tivemos o terço às 18h30 e a missa às 19h. Hoje teremos também o terço às 18h e missa às 19h. Amanhã, domingo, dia 11, teremos 6h alvorada, 8h chegada dos grupos de congado. Serão servidos café e almoço para os grupos de congado lá no movimento comunitário Dom Bosco. Às 15h teremos missa enculturada, animada pelo grupo Raízes da Terra, e em seguida procissão. Venham participar conosco. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório Estúdio de Transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.